Fala aí, galerinha do Ownercast, tudo bem com vocês? Sérgio Neto aqui, fazendo a apresentação de mais um programa longo, no caso, né? Se vocês já devem ter lido o título do programa, então vocês já devem saber do que a gente veio falar aqui hoje. Esse suspense, né? A gente que fica gravando assim, a gente gosta de fazer esse suspense, mas parece que esse suspense é meio inútil e pra, sei lá, pra concordar ou discordar de mim aqui, tá o meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio, Guilherme Careta. E aí, Caretinha, o que você acha desse suspense? Foi uma quebra de expectativa da nossa parte, achar que a galera embarcava nesse suspense ou não? E o que foi o mais estranho é que demorou quase um ano pra gente perceber isso. A gente começou o podcast lá no começo do ano e depois de quase um ano a gente percebeu, caramba, não adianta fazer suspense, a imagem tá aqui, do nome do que a gente tá falando tá aqui, então não tem que fazer suspense, não é como se a galera estivesse assistindo um episódio com o nome escrito episódio secreto, sabe? Algo do gênero. Mas episódio isso, surpresa. Né? Exatamente. Filme surpresa, não, a gente entrega já logo de cara, já. E eu acho que agora não tem mais por que fazer mistério, né? Porque você aí que tá ouvindo esse podcast ou assistindo lá no YouTube, você já tá vendo aí na sua frente o nome do episódio e do que a gente vai falar. Então peço desculpas por todo o suspense que a gente fez nesse ano, achando que a gente tava captando super a sua atenção e a sua curiosidade, entendeu? Mas é um prazer novamente estar aqui ao seu lado, meu grandíssimo amigo, sócio, para mais um episódio longo, mais um programinha super... Dessa vez muito animado, porque quando é de filme bom a gente fica animado. Quando é de filme ruim a gente fica animado pra falar mal. Agora esse aqui eu tô animado pra falar bem. E aí, o que você me conta? Como é que estão as coisas? Não, antes eu vou te fazer uma pergunta. Teve algum filme que você veio completamente desanimado pra gravar o podcast aqui? Olha, só por curiosidade, só. Teve... Só pros nossos queridos ouvintes aí saberem se eles conseguem captar alguma coisa ou não. Por incrível que pareça, teve mais de um, viu? Mas eu acho que o top dos tops, assim, ó, juro pra você, até hoje, eu acho que, cara, não consigo sair do Barbarian, porque o Barbarian, a gente chegou um momento do episódio, você que ouviu, ou se você ainda não ouviu, vai dar uma conferida, por gentileza, a gente agradece muito, mas chegou um momento do episódio que a gente tava falando de Homem-Aranha. Então, assim, era assim... É muito bizarro, né, cara? Não tem nada a ver, entendeu? Não tinha absolutamente nada a ver. A gente não tinha absolutamente nada pra falar sobre o filme direito, porque foi uma quebra de expectativa tão grande que, pô, quebrou a expectativa e é isso. Outro filme também que a gente falou aqui, pô, não foi tão ruim assim, mas a empolgação não tava muito grande, era o Black Adam, né? Black Adam eu achei que deu uma... Pô, teve que apertar muita laranja pra sair suco. Pra sair suco, né? Deu uma, não diria uma bodeada, né? Mas aí depois que a gente desliga o microfone aqui, a câmera, que a gente fala, pô, cara, não queria ter falado isso aí não acho que rendeu demais, né? Sei lá. Exato. Não sugou as energias de certa forma, né? Sei lá. Mas hoje, isso. Nada como começar um episódio com uma autocrítica, não é mesmo? Exato. Mas hoje, não vou falar a data de hoje, porque o Guilherme Careta, ele gosta desse suspense com relação à data, não é mesmo? Então a gente veio falar de um dos melhores filmes do ano, hein, Caretinho? Eu acho que dá pra dizer tranquilamente que é um dos melhores filmes do ano. Você coloca aí no seu top 1, de repente, dividindo ali primeira posição ali ou não? Ou você ainda não quer arriscar um palpite em relação a isso? Cara, olha... se não for top 1, top 3, assim, top 2, eu acho. Eu acho que... Top 2, é justo, top 2, eu acho. Eu acho que é 2. Justo. Filmaço. Da sua lista, é lógico. Da minha eu não coloquei. Da minha eu coloquei acho que no top 10, mas... Não sei. Deixa eu abrir aqui, mas eu não vou dar spoiler não. Porque isso aí a gente vai falar num programa mais pro final do ano, certo? De que é o melhores e piores de 2022. Você já tá com sua listinha encaminhada aí? Como é que tá a sua... Ou não, vai fazer de cabeça mesmo?
Cara, é que assim, eu acho que o ano, ele não trouxe muitas surpresas, sabe? Os filmes que a gente antecipava que poderiam ser muito bons, a gente já tinha mais ou menos em mente. Os filmes que a gente não tinha tanto conhecimento e foram muito bons, eles apareceram agora, que o Argentina foi um desses casos pra mim. Então eu não sei se terão muitas surpresas fora o que a gente já vem falando aqui no podcast, sabe? Mas é uma lista bem simples, não acho que daqui até final de dezembro vai sair algo tão espetacular a ponto de eu mudar a minha opinião. Eu acho que, também concordo com você, eu acho que o ano ele tá encaminhado, tá muito bem encaminhado, né? Acho que se entrar algum filme pode ser na lista de piores, eu acho, eu acredito, não sei. Se... é que depende muito, né? Não tem muitos lançamentos daqui pro final do ano, acho que só Avatar, que é um bagulho que é esperadíssimo, mas também da nossa parte também a gente não tem, pelo menos eu falo por mim, eu acho que eu falo por você também, que a gente não tem muito um hype absurdo, meu Deus, precisamos ver Avatar, precisamos fazer um programa sobre Avatar. Dois, né, no caso. Uhum. E é isso, né? Não sei se você concorda comigo ou não. Não, eu concordo. Eu, É assim, isso. óbvio, a gente vai participar da experiência do Avatar, porque a maioria das pessoas diz que é uma experiência, né? Então a gente vai participar dessa experiência. Eu tinha a expectativa também de The Whale, mas parece que aqui no Brasil vai ser só começo do ano, se eu não me engano. Não vai chegar esse ano, né? Acho que não. Acho que é só no começo do ano que vem. Se chegar, né? Então, eu acho que daqui pro final do ano não teremos muitas surpresas, não. Você que ouviu fielmente o nosso podcast até hoje já sabe do que a gente gostou e já sabe do que a gente não gostou. Então, você não vai ficar surpreso. É isso, meu amigo. Vamos falar do que a gente veio falar aqui hoje ou não? Vamos falar do que a gente veio falar e só... Você tira você tira umas coisas da sua cabeça. Você tá falando de mim? Tô. Você tira umas coisas da sua cabeça que eu não consigo muito bem entender. O Guilherme Careta gosta desse suspense de data. Da onde você tirou isso? Eu vou falar que data é hoje. Hoje é dia 8 de dezembro, 19h30, que estamos gravando esse episódio. Você quer que eu dê a localização também? Não, a localização não precisa, cara. Inventa cada uma. Só fazer uma perguntinha pra você então, já que você cantou a data que a gente tá gravando esse episódio. E especificamente o horário que a gente tá gravando esse episódio. Cara, hoje completam-se 48 horas que a gente está sem Copa do Mundo. Como é que você passou desta abstinência, cara? Porque eu tô meio que ainda... Top 5 sofrimentos da minha vida até hoje. Tô meio anestesiado, porque era Copa o dia inteiro, era Copa... tinha dia que você tinha que escolher o jogo que você ia assistir, de tanto jogo que tinha. Cara, aí do nada, 48 horas sem jogo. Como assim, cara? Já que a gente falou de Argentina, já cantamos essa bola. É duro mesmo, viu? É duro, né, cara? Eu mudei até meu local de trabalho durante a Copa. Eu trabalho em casa, né? Aí eu tava trabalhando lá com uma mesinha legal, uma cadeira bacana lá na sala pra assistir todos os jogos. Bom, achei que você ia falar que você tava trabalhando no boteco, numa mesinha. Não. Aí me aquela complicou. Mesinha amarela, aquela mesa vermelha. Me complicou demais. Mas não. Pior que não. E hoje, cara, eu trabalhei o dia inteiro no meu quarto, assim, normal, sabe? Não tive nenhum jogo pra assistir, não tive nenhuma emoção de Copa do Mundo. Então parece que a gente se acostumou rápido e pra desacostumar vai ser muito mais difícil, né? Meio um Hello Darkness, my old friend, né? Porque foi um pouco é esse clima, né, cara? Não, mas agora vamos animar, porque amanhã a Copa volta, certo? Sim, senhor. Se você que tá ouvindo. Avançando para semifinais contra o filme de hoje, que é... Argentina. Você acredita? Porque pra mim é essa a aposta. Argentina e Brasil na semi, cara. Infelizmente, eu acho que não vai ter como fugir. Ô, louco, infelizmente. Cara. Não, queria fugir. Pô, calma lá. Calma lá, deixa eu te falar. Fala. Um clássico é sempre mais tenso, né? Existem nivelamentos de times... eu acho o time da Argentina pior que o do Brasil. Só que quando tem um Brasil e Argentina rolando, nivela o negócio, entendeu? Uhum. Então é mais... No quesito ganhar, é mais preocupante, porque eu acho a Holanda pior que a Argentina. Agora, no quesito quero ver um baita jogo pra parar o Brasil, aí eu quero Brasil e Argentina. Bom. Então, gostei do seu argumento.
Viu, né? E como diria Galvão Bueno, haja coração, né, cara? Porque se for um Brasil... coração. Você gosta, né, do Galvão? Ó, eu sou da turma que gosta do Galvão Bueno e do Márcio Canuto, hein? Não, do Galvão eu gosto muito, mas do Márcio Canuto, sei lá, eu não... Não sou que nem você que, mano, meu Deus do céu, mas... Eu estou aqui com todo mundo nessa torcida! E daí todo mundo abraçando ele, mordendo ele. Cara, eu acho esse cara assim... mordendo uma coisa inacreditável de legal, entendeu? Ele era... Assim, eu ouvi uma frase esses dias que me marcou. Sabe o Diogo Defante, que tá fazendo muito sucesso aí? Como não saber quem ele é? Exatamente. Cara, se o Márcio Canuto fosse jovem, hoje ele seria o Diogo Defante. E se o Diogo Defante fosse velho, hoje ele seria o Márcio Canuto. É isso que eu tenho pra te dizer. Belíssima comparação, cara. Belíssima comparação. E eu já queria, inclusive, pedir desculpas para nossos queridos ouvintes pela imitação de Márcio Canuto reproduzir aqui por Guilherme Careta, porque eu também senti um pouquinho de vergonha. Mas, Caretinha, a paixão não se discute. Se você gosta do cara... Eu gosto muito do Galvão, cara. O Galvão, ele é carisma puro, cara. Ele é... A gente que da geração de 1994, a gente cresceu ouvindo o Galvão Bueno, certo? Puxando aquele R do Ronaldinho. É muito legal o que você tá falando, mas eu quero entender só... Você tá com alguma coisa pessoal comigo hoje, né? Porque no começo do episódio você já falou um negócio que não sei de onde você tirou a data, ele não gosta. Aí agora um ataque gratuito, assim, pô, a imitação foi ruim. Não foi ruim, foi uma bosta, assim. Pra ser ruim tem que melhorar muito, assim. Entendeu? Quantas pessoas você sabe imitar? Eu sei um monte. Eu não sei nenhuma. Aí, então você já tá perdendo. Então eu quero uma palhinha de uma segunda imitação. Por favor. Tá, Pato Donald. Por favor. Por favor, imite o Pato Donald. Foi ruim? Foi ruim? Tá rindo porque gostou, né? Você quer o Mickey agora? Eu imito o Mickey pra você também. Até tossi. Mano, o Mickey. Sensacional. Filho. Eu tô falando. Não critique minhas imitações. Talentos ocultos aqui no Ownercast, revelações aí de talentos que nem vocês esperavam por isso, muito menos eu. Caretinha, eu acho que depois desse show de talentos aqui, cara, vamos falar do que a gente veio falar, por favor. Vamos falar, porque... Dá a introdução você aí, cara. A gente começa bem humorado. A gente começa bem humorado, porque a gente vai falar de um filme que, assim, na minha concepção, como o Sérgio já adiantou, é um dos melhores filmes do ano. Argentina, 1985. Ele é um filme... Não logicamente, porque poderia ser feito por em outro país também, contando uma história como a gente vê muito aí. Só que ele é argentino. O diretor dele é um diretor renomado, Santiago Mitre, que participa também da criação do roteiro. E ele conta a história de um caso muito famoso lá na Argentina, que, adiantando um pouquinho, o filme já traz essa explicação histórica do que está acontecendo, do que aconteceu. Ele traz muito bem, na minha opinião, isso. Só que quem conhece a história, ou quem vai se aprofundar um pouco, acaba sendo bem mais recompensado, porque ter o contexto do que aconteceu e é retratado no filme é bem recompensador. O filme também traz o Ricardo Darín, que talvez seja o maior assim, ator argentino de todos os tempos, famosíssimo, e também um ator que está muito em alta na Argentina. Eu pesquisei um pouquinho sobre ele também, que é o Juan Pedro Lanzani. Ele está sendo também um ator que está crescendo bastante, então é bom ficar de olho aí, porque ele é bem jovem e faz um trabalho muito bom junto com o Darín nesse filme. Sérgio, considerações iniciais. O que você achou de Argentina 1985? Realmente tem potencial para ser o favorito filme internacional no Oscar esse ano? Você não acha para tanto?
que você pensa em relação a uma pessoa crua sobre o assunto? Porque eu acho que nem eu nem você, a gente talvez tenha esse conhecimento histórico da Argentina, da ditadura argentina, dos julgamentos que aconteceram, mas não tão profundo quanto foi no filme, né? O que você achou nessa visão sobre a Argentina em 1985? Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, parabéns pela introdução aí, belíssima introdução. Guilherme Careta demonstrando um amplo conhecimento sobre o cinema argentino, que é um cinema que eu falo por mim, mas eu acho que culturalmente o brasileiro ele não tá muito acostumado com o cinema argentino. Se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro filme argentino que eu assisti na minha vida, esse Argentina 1985. Eu achei um filme, assim, um filmaço com F maiúsculo. É até engraçado porque não é um filme condizente com a nossa, vamos supor, vou usar aqui com a nossa realidade, vamos usar assim. A gente na escola, assim, a gente no ensino fundamental, no ensino médio, a gente está acostumado a estudar o período da ditadura brasileira, né? É difícil a gente ter conhecimento, ou se a gente tem algum conhecimento, é um conhecimento muito superficial do contexto de regimes militares na América Latina como um todo, né? E na Argentina não foi diferente. Na Argentina, se eu não me engano, eles conquistaram a sua redemocratização em 1983, se eu não estou enganado. Antes do Brasil, que foi em 88, né? Com a Constituição e tudo e tal. E o filme, ele é de uma sensibilidade absurda, cara, porque é um tema muito delicado, que você tá falando de torturas, de repressão, de censura, de sequestros, enfim, de absurdos envolvendo os direitos humanos. E, de certa forma, eu não sei você, Caretinha, mas eu achei um filme de um clima relativamente muito leve. Assim, você está falando sobre um assunto totalmente importante, um assunto totalmente pertinente. Em certos aspectos, a gente pode até fazer um paralelo com a ditadura militar que a gente viveu no Brasil. Só que o diretor aí, e você também colocou o elenco ali que é brilhante, eu acho que é um dos pontos fortes do filme também, tanto o roteiro, a direção, como o elenco. Cara, eles conseguem fazer isso de uma maneira que é meio que respeitosa com a própria história, e de uma maneira, quando eu falo relativamente leve, não é que ela trata o assunto sem a seriedade que ele precisa, sem a crítica que ele precisa fazer, social, política, enfim. Só que você percebe, por exemplo, pelas trilhas, não são trilhas pesadas, não são notas pesadas, são trilhas até relativamente leves, até. Tem alguns momentos que tá tocando no rádio, assim, se eu não me engano, são músicas clássicas. Então ele consegue, eu acho que, atingir talvez uma boa parte dos espectadores, trazendo um assunto que é muito relevante, que é muito importante, que é um assunto muito sério, que são as atrocidades cometidas pela ditadura militar, de uma maneira que você consegue levar no filme numa boa, assim, sem ficar... É um assunto incômodo, mas você não se sente incomodado assistindo ao filme. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, mas assim, é um filme sobre um assunto muito sério, mas o filme ele é um clima mais de boa, assim, de assistir. Não sei se faz sentido o que eu trouxe aqui de considerações iniciais. E pra mim, você já respondendo a pergunta que você fez, pra mim, não assisti muitos filmes estrangeiros esse ano, mas pra mim sim, candidato fortíssimo de Oscar, até pra melhor filme, viu, cara? Até pra melhor filme do ano. Eu também acho que vai brigar, viu? E assim, eu super concordo com você. Eu acho que um dos acertos do diretor, do Mitri, foi exatamente isso. Porque quando você acaba falando de temas tão sensíveis e normalmente envolvendo temas, sei lá, sobre julgamento, sobre um acontecimento muito traumático, a gente viu aí recentemente algo nesse sentido quando a gente falou do Jeffrey Dahmer, que tem toda aquela parte do julgamento muito marcante e tal.
a gente espera que o filme vai ser extremamente focado no julgamento em si. Ou seja, que lá dentro do julgamento vão acontecer as maiores... a maior parte do filme, no caso, como, sei lá, talvez em Exorcismo de Emily Rose, a gente viu também algo parecido, um filme de terror que se passa dentro de um julgamento na maior parte. Só que aqui ele trouxe o filme muito mais com cara de filme longa-metragem aberto do que um filme somente de julgamento ou de, tipo, por exemplo, uma atrocidade ou uma coisa do gênero. Ele trouxe todo o contexto da época. E quando diz contexto, vai desde, por exemplo, como era retratado um bar naquela época em que eles frequentavam, até a questão das perseguições sofridas. Ou seja, não foi só um filme, bom, beleza, vamos passar dentro desse julgamento. Então tiveram momentos leves trazendo a realidade daquele momento, que não era só... A ambientação é muito, muito boa, né? Eu gostei muito da ambientação. Uhum. Muito boa. Ele traz um dia a dia de uma família, ele traz, explorando também o relacionamento da filha, o relacionamento com o filho. Então, assim, ele vai muito além, muito mais focado também na figura do estraceira, que é, no caso, o promotor que participou desse julgamento, do que só do julgamento em si. Então isso eu achei um baita acerto, porque isso você atinge mais público. Como você mesmo disse, ele não fica um filme somente de um tema, ou monotemático no caso, ele fica um filme mais abrangente, para que as pessoas consigam assistir, e até quem não tá tão por dentro desse contexto histórico acaba conhecendo muito mais, por causa da ambientação, por causa de como eles retratam aquele movimento, aquele acontecimento, e por aí vai. Uma coisa que eu também acho um baita acerto, e eu acho um acerto muito grande, me lembrou um pouco também aquela série Olhos que Condenam. Eu acho muito interessante e aplaudo demais certos filmes ou certas obras que não têm medo, que elas não têm medo de um posicionamento, que elas não têm medo, por exemplo, de falar sobre um assunto delicado e tomar partida sobre esse assunto. Tomar uma parte sobre esse assunto. Então, por exemplo, Os Olhos que Condenam não teve medo de mostrar que aquele julgamento foi uma farsa, que os meninos foram condenados de maneira equivocada. Assim como a Argentina, em 1985, não teve medo de se colocar como uma parte contrária a todo aquele movimento da ditadura argentina, aos generais, a tudo que aconteceu, e ele não, por exemplo, se coloca como uma parte, por exemplo, não é como a gente vê muitas vezes, ou você, se você não apoia a ditadura argentina, você já vai pro comunismo, e eles não fazem isso. Tem até uma frase que me chamou a atenção no filme, que é do Lanzani, da figura do Lanzani, que ele fala assim: nós não podemos contratar advogados velhos, porque senão vão ser passados como comunistas. Uhum. Então, assim, o filme ele toma esse partido de uma maneira não tão, assim, radical, digamos, mas ele toma o partido de tipo assim, cara, o que rolou aqui foi uma atrocidade. O que rolou aqui foi um movimento pra, como eles dizem no filme, né, nunca mais. Uhum. E eu acho de uma coragem absurda isso, porque muitas vezes você falou, no período da escola a gente vê sobre a ditadura militar e por aí vai, mas talvez a gente não tenha a visão de... Que nem a gente observou no filme, uma visão de nunca mais, ou uma visão de não sei o que, tão explícita quanto foi no filme, entendeu? A gente não tem obras que sejam tão explícitas quanto isso, então eu acho isso um baita de um acerto. E achei um ponto super positivo também. E fora as atuações belíssimas, o Darín como estraceira eu achei sensacional. A preocupação dele, para quem não sabe deste acontecimento, vou dar um resumo rápido aqui, porque eu também não tinha tanto conhecimento e eu fui pesquisar. Não, fica à vontade, é uma aula, te ouvir é sempre uma aula. Para. Ainda mais um filme relacionado a direito aí, que é a sua área, pô, pra mim é... Você veio falando um monte de coisa. Não, você veio falando um monte de coisa no Comediamento, tá querendo agradar. Desligado aqui. Não, mas lógico só dando um resumo aqui, que por exemplo, o que aconteceu
A Argentina passou pelo período de ditadura, e daí o Sérgio muito bem disse, houve o processo de redemocratização da Argentina. Em 85, eles instauraram um processo para julgamento dos generais que cometeram atrocidades. E quando digo atrocidades, são, por exemplo, crimes, no seu sentido estrito da palavra mesmo. Crimes com pessoas inocentes, ou você, por exemplo, retribuir aquela questão da legítima defesa de uma maneira extremamente desproporcional, como que eu posso dizer, não só mortes, mas muitos desaparecimentos, muitas torturas. Então, violação dos direitos humanos, como um geral, todo. Como um todo. E até vieram outros movimentos, como da Praça de 5 de Maio, que é um movimento extremamente famoso das mulheres que procuram ainda seus entes com os lenços na cabeça, que eles são retratados também. Então foi um período muito forte na história argentina. E é o período que é mais explorado aqui, óbvio, 100% explorado, em Argentina, 1985. E por eu não conhecer tão bem a história, e depois pesquisando um pouco mais a história, como o filme retrata, na minha visão, é brilhante. Ele toma um partido, ele retrata de uma maneira brilhante, como você mesmo disse, a ambientação, os personagens, todos os personagens, o período, e ele não se apoia, por exemplo, somente como que eu posso dizer, na tragédia. Por exemplo, ele cria toda essa ambientação antes do julgamento, de não sei o que lá, então às vezes passa 1 hora de filme e você fala, tá, mas o foco é o julgamento, e aí? Aí a gente vai entrar na nossa discordância, eu acho, mas pode continuar, cara. E eu acho isso, eu gosto disso porque, e eu sei que você talvez tenha sido um ponto que você não tenha curtido muito, mas eu gosto dessa ambientação porque eu acho que traz um pouco, deixa o filme um pouco mais fidedigno e talvez, às vezes, menos apelativo. Porque você se debruçar somente em um momento de muita tristeza ou de uma cena muito chocante para você contar uma história é o caminho mais natural que a gente enxerga, né? Agora, você pega em Argentina 85... não é recheado de cenas chocantes, ou não tem cenas das torturas, ou não tem nada disso, entendeu? Nada disso. Mas mesmo assim, o filme, ele é muito forte, porque ele traz a ambientação de tudo o que estava acontecendo. Como eu disse, de perseguição familiar, de um simples namoro da filha do Estracera. Pô, será que era uma espionagem, um negócio assim? Então era um período de muito medo, que por mais que seja retratado de uma forma um pouco mais leve em muitos momentos, o perigo, ele era meio que iminente ali. Ele estava lutando contra inimigos, entre aspas, inimigos poderosos ali, sabe? E em um processo que caiu de paraquedas para ele, que ele não gostaria de primeiro instante, né? E, bom... eu já falei demais aí, eu acho que vou passar a palavra para você, mas eu acho que foram acertos que me fizeram admirar muito o filme, sabe? E quando eu digo que aqui a gente não tem muitas obras que retratem isso, pode ser que existam obras que eu não conheça, tá? Eu não tô falando que aqui a gente trata a ditadura militar ou todo o período militar com apreço extremo, não tô falando nada disso, mas talvez um filme... Eu não tenho conhecimento de um filme que tenha essa e por falta de conhecimento meu mesmo, tá? Essa posição, esse acontecimento e essa posição que aconteceu nesse, sabe? Sim, sim. Não, cara, perfeito. Eu só discordo de você. Não é que discordo, né? É que cada um tem a sua opinião e o filme te atingiu de uma maneira que não me atingiu na mesma proporção. Por exemplo, você falou aí brilhantemente da questão das ameaças, do perigo iminente. Isso eu acho que é algo que o filme ele tenta mostrar a todo momento que, tipo, não é um simples caso de, tipo, de
sei lá, de condenação de criminosos. Não, os criminosos até outro dia eles tinham cargos políticos, eles eram pessoas influentes, eles tomavam decisões que afetavam a vida para não dizer de toda a população argentina, da maioria esmagadora. Então, assim, não era um simples julgamento e até é meio que até compreensível. Eu até me coloquei na pele do promotor, porque não é simplesmente fazer um planejamento de acusações e tal, não sei o quê. Você que é formado em direito, você pode falar muito melhor que isso. Tem toda uma série por trás, uma série de questões por trás disso. O simples fato de você temer pela integridade física dos seus familiares, cara. Você fala, pô, beleza, isso não é certo, tal, mas mexer com essa galera, você tem que ser, mano, você tem que ser casca grossa, talvez na mesma proporção que eles são. E o Estraceira, pelo menos é Estraceira, né, o nome do... Isso. Pelo menos na minha percepção ali nos primeiros minutos, ele não era esse cara que queria bater de frente com os caras grandes, sabe? Uhum. Mas então, aí eu vou... Então, aí tem essa questão do perigo iminente e tal, que você falou brilhantemente, que, assim, a todo momento tá presente. Mas aí vem a minha questão com o filme. Por exemplo, tem uma cena lá que é bastante emblemática, que é quando o Estraceiro ele chega em casa e ele encontra uma carta no móvel assim, da sua casa, né? Numa mesa. E uma bala, uma bala de revólver ali, de pistola. E na carta dizendo a seguinte mensagem: nós mataremos o promotor em 48 horas. E aí na cena seguinte, beleza, tá lá o Estraceira lá com sua família no carro, falando, não, vai ser por pouco tempo, tal, não sei o que, vocês vão... Mas aí, tipo, parece que acaba o perigo ali, tipo, eu não consegui sentir mais medo, assim, sabe? Eu não sei se faz sentido pra você, mas, por exemplo, tem momentos que ele recebe ligações, e a mulher fala, esse cara tá ligando aí o dia inteiro, tal, não sei o que. E aí, a cena seguinte, o cara indo trabalhar de boa, tá ligado? Não sei se... Tudo bem, não indo trabalhar de boa, vai, mas, sei lá, ele desce ali na garagem, ele vai levar o filho dele pra escola, ele fala, não, a gente vai de metrô. Mas aí, tipo, acabou ali, aí ele chega no trabalho, tá tudo bem, tá, tipo, parece que sumiu a ameaça, assim, não é um negócio que eu achei que fosse ser mais constante, assim, você falou, o perigo é iminente, ele pode acontecer qualquer tragédia com ele, com a família dele, até com outro promotor aqui que o ajuda ele lá, esqueci o nome dele agora, que é o calouro lá. Sim, Isso. Lanzani é o nome do ator, eu esqueci também o nome do personagem. Que é o Campo, né? Um negócio assim, né? O Campo. Isso mesmo, é o Luiz Moreno Ocampo. Isso, o Campo, que ele começa a errar o nome do cara e tal. É bem engraçado. Ele fica numa paranoia lá, uma hora da bomba, ali no... esqueci o nome ali, onde acontece as audiências ali, não é fórum ali, esqueci o nome, cara, você me ajuda aí. Ali, na sala ali, onde acontecem as audiências ali. Não é auditório. No tribunal. No tribunal, isso, no tribunal. Isso, tá. Tem uma ameaça de bomba ali no tribunal, depois tem uma ameaça de uma galera seguindo ele de carro e tal, ele começa a correr. E aí depois acaba, tipo, não dá continuidade, tipo... Eu entendo que o filme é um acerto, de certa forma, ele não querer se prender muito às questões apenas de tribunal. Mas eu senti falta de desenvolver outras partes. E aí, entrando em mais um detalhe da história, o Estraceira ele tá montando a equipe dele, beleza, uma equipe relativamente jovem, com gente de baixíssima experiência, como o Careta falou, outros advogados não puderam participar, porque senão eles seriam taxados de comunistas e tal. E aí, beleza, aí eles têm que percorrer a Argentina inteira procurando por provas, colhendo depoimentos e testemunhas, tal, não sei o que, ouvindo e correndo atrás disso e de provas que acusem general tal, almirante tal, não sei o que. E aí é uma cena, duas cenas da galera no avião
entrevistando uma pessoa ali na lanchonete, e acaba. Então, assim, é uma coisa que eu senti falta no filme, assim. Ele mostra muito do background, dos bastidores de toda essa, essa produção de, não sei se é certo, essa produção da acusação, não sei se é a palavra certa, o termo certo, Não se preocupa muito com isso. Desse planejamento até chegar o dia da audiência em si, mas eles não aprofundam, sabe? Tipo, eu imagino que você pesquisar, tentar levantar provas, tentar levantar testemunhas, conseguir fazer com que elas vão até o tribunal testemunhar contra os caras que estão sendo acusados e tal. É um trabalho mais árduo, eu não sei se faz sentido. E aí chega uma hora assim, não, eles resolveram tudo, eles... Numa cena eles estendem o mapa, eu senti falta deles rabiscando o mapa. Não, aqui a gente conseguiu, no outro lugar, pô, a gente não conseguiu, tal, não sei o quê. Fulano de tal não quer falar, ele tá com medo de ser perseguido depois, já recebeu ameaça, tal, não sei o quê. Eu senti falta disso, tá ligado? Chega uma hora assim, você piscou, eles estão com 2 carrinhos de supermercado lotados de evidências e provas e testemunhas e mais de não sei quantas, não sei o quê. E aí você fala, nossa, tipo, que rápido, sabe? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu senti um pouquinho falta de, tipo... Tá, eu queria ter visto mais. Eu achei uma boa ideia você não se manter só no julgamento, só nas questões legais ali, de direito e tal, não sei o que, de leis e tal, de depoimentos e provas. Mas, pô, podia ter um pouquinho aprofundado nisso. Eu não sei se você concorda comigo, se você concorda com o meu raciocínio. Mas é chatice minha, pode ser. Mas... Não sei, acho. cara, não sei se você... Eu não acho que é chatice sua, não, de jeito nenhum. Primeiro eu quero fazer uma correção, eu lembrei aqui que eu assisti um filme em 2019 que trata assim sobre ditadura militar e é brasileiro, que é Marighella. Então, Marighella. Mas assim, eu quero pedir a ajuda do ouvinte também. Eu pesquisei alguns filmes que tratavam sobre a ditadura militar brasileira, encontrei alguns nomes e eu queria mais recomendações também. Pra gente ter esse conhecimento, pra gente saber, porque quem sabe não tem algum filme que a gente não tem conhecimento, que também bombou, que também tratou sobre o tema. Tem um filme que eu não sei se ele é da ditadura militar ou se ele é do contexto da Segunda Guerra Mundial, que é com o Dan Stubart e o Tony Ramos, não sei se você já viu. Eu não vou lembrar o nome agora, eu vou até pesquisar. Que é de um professor... É um filme brasileiro, obviamente, e ele é muito bom, ele é até puxado pro teatro. Mostra, o Dan Stubart tá, assim, MVP nesse filme, tá ligado? Gosto muito dele. Ele tá demonstrando, assim, um potencial de atuação absurdo. E eu vou pesquisar aí, cara, mas pode continuar aí. Não, pesquisa sim. E eu quero pedir ajuda aí do ouvinte, se você conhecer algum mais que retrata também, porque o Argentino 85, ele retratou de uma maneira, quando eu disse corajosa, é que ele utilizou, assim, 100% dos personagens. Então, assim, todo mundo que tava lá, ele falou nome de todo mundo, tratou de todo mundo, então, assim, ficou muito evidente, assim, não escondeu nada, entendeu? Então, mas eu aceito recomendações porque a gente também precisa conhecer o que rolou aqui também no Brasil e se tiver algum filme, algo que vocês queiram falar pra gente que vocês gostaram muito, que é muito legal, recomendem porque a gente tá sempre aberto aqui pra ter mais conhecimento. É isso, só abrindo parênteses aqui, dei um Google aqui, chama Tempos de Paz, é um filme de 2009 e isso tá no Netflix, pelo que eu tô vendo aqui no Google, e ele é um filme que ele se passa em 1945, então tá ali a queda do nazismo, do fascismo ali na Europa, então pega esse contexto aí, a galera não deixa nem qualquer um entrar assim no Brasil, né, em todos os... Então é um filme muito legal, mas eu achei que tinha a ver com ditadura, mas é um pouquinho antes, né, de 45. Mas enfim, segue lá, cara. Não, outra coisa que eu achei legal... MVP nesse filme. Da hora, não, eu gosto muito dele, eu vou dar uma conferida. E outra coisa que eu achei legal desse filme também é que ele, por exemplo, são abordados nesse filme as figuras que realmente estavam cometendo atos criminosos durante a ditadura, que eles classificam lá como guerrilheiros, no caso. Perfeito. Né? E ele, o Straceira fala assim, cara, a gente não tá vindo aqui
pra falar que uma parte, quando faz coisa errada, não tem culpa e a outra parte tem culpa. A gente só queria um julgamento justo, sem retaliação. Tipo, sem... Você não, por exemplo, você não combate uma coisa fazendo outra coisa 10 vezes pior. Então, eu acho que esse é um assunto que eles trazem no filme que é muito esclarecedor, porque ele atinge todo o público. Isso é um fato. Você não consegue meio que fugir disso, sabe? Então eu achei isso muito legal, porque por mais que o filme ele traga um posicionamento, ele também explica dentro desse posicionamento por que existe esse posicionamento. Então eu achei muito legal. Sobre os pontos que você falou, eu entendo super, só que eu vou te trazer 2 contrapontos. Vai lá, mas, vai lá. E eu não tô te falando, eu tô falando pra gente pensar junto aqui. Claro. O primeiro, você disse das ameaças. Será que a questão das ameaças, daquele perigo iminente que realmente talvez você não tivesse afetado tanto, é porque o Estraceira, em certo momento, não começou a levar isso como apenas uma tentativa de intimidação, sabendo que não ia acontecer nada? Ele mesmo falou no tribunal, né, que não dá pra adiar porque é só uma intimidação. Era o primeiro dia de audiência dele. A esposa dele uma hora fala assim, pô, o que é? Mais um telefonema ameaçando a gente? Eu já atendi 2 desse hoje. Então, assim, eu achei que chegou um momento do filme que foi tipo assim, as intimidações acabaram ficando tão recorrentes que virou algo trivial pra eles, sabe? Então, talvez por isso não seja... No final das contas, ninguém ia matar o Estraceira. Eles ameaçaram uma coisa que ele muito... até falou, né? Ele falou assim, mano, se me matarem, vai ter alguém pra me substituir aqui, o processo vai continuar rolando, né? E eles só vão estar comprovando mais ainda tudo que aconteceu. Então, eu achei que foi uma construção do filme esse fato de você acabar perdendo um pouquinho essa sensação de perigo real. E o segundo contraponto que eu ia te fazer, que foi o das investigações e tudo mais, é que assim... concordo, eu acho que poderia ser um pouquinho mais explorado, só que daí eu acho que seria de novo você focar muito, por exemplo, em uma situação que envolve um julgamento e tirar um pouco da questão da ambientação do período. Por exemplo, você focar na história do Estraceira e no período que estavam vivendo, pós-ditadura, perigos do julgamento, movimentos familiares, e você utilizar demais essa busca por evidências, falando, por exemplo, explorando demais as vítimas, falando muito em relação a isso. Eu acho que o filme talvez tem toda essa equilibrada para não se apegar somente nisso, e sim numa ambientação de período argentino naquele momento, sabe? Então, assim, eu concordo em partes com isso. Eu acho que eu também gostaria, como filme, tipo, sei lá, em certos momentos o filme toma um ramo mais investigativo, meio Seven, assim, e é lógico que a gente quer saber mais sobre a investigação e tudo mais, só que eu acho que é um filme, ele não é nem investigativo e nem de julgamento, ele é um filme histórico. Tá. E ele sai do ramo, por exemplo, ele sai do ramo de julgamento, ele sai do ramo de documentário, ele sai do ramo de investigativo e ele se torna um filme histórico. Então talvez por isso eles não tenham dado tanto ênfase nisso, até porque o julgamento acontece em meia hora. Então assim, é super rápido. Então, não sei, foi a minha visão, não sei. Eu tenho um rebate aí pra te fazer, mas pode concluir, cara. Não, mas era basicamente isso. Foi como eu enxerguei, assim, essas duas passagens, sabe? Do período, do perigo, no caso, e a questão também das evidências. Não, perfeito. Não, é só não rebatendo necessariamente, mas tipo assim, a gente é apresentado no começo do filme e tal, Estraceira, beleza. Aí a gente tem, logo ali nos primeiros, sei lá, 20 minutos, a gente tem o primeiro grande desafio dele, que é montar uma equipe. Primeiro que ele tem que lidar ali com o promotor adjunto ali, que é super jovem, ele tem até um certo
uma certa proximidade ali com militares, né? O tataravô dele foi militar, a mãe dele... É a família de militares, né? Então colocaram ali ao lado do Estraceiro um cara super, tipo, tinha tudo pra dar errado. Então ali já começa parece que era meio nisso, né, cara? Que era já pra não dar certo, né? Só te interrompendo um pouco, que é muito interessante fala que eles colocam que eles colocam no filme, mas foi realidade. Realidade, é bem fidedigno pelo que eu tava pesquisando. E a própria mãe dele não acreditava em nada do que eles estavam falando. Sim, mano, sim. Não é só que ele era de família militar, ele era de uma família que era totalmente contra o que ele tava falando, porque exato. Existia essa ideia de que, tipo assim, putz, eles estão batendo, eles são comunistas, eles estão contra. E a ditadura já tinha acabado 2 anos antes, porque a ditadura acabou em 83 e a mãe dele continua acreditando que o filho, não, meu filho, você não pode fazer isso, que você tá indo contra os nossos, sei lá, são nossos princípios, nossa história, que o tataravô dele era general de sei das quantas. Uhum. Então traz esse conflito interno de um personagem secundário, achei muito bom, mas enfim, pode continuar, só dei esse parênteses. Não, só tentando retomar o que eu tava falando aqui, eu falei tá, beleza, aí esse era o primeiro grande desafio dele, aí qual que era o segundo, entre aspas, grande desafio dele? Montar uma equipe, e aí ele se viu tendo que montar uma equipe com uma galera que, tipo, galera que tava na faculdade de Direito, tinha uma galera que tava desempregada, era tipo, eu vou usar uma palavra, assim, era só juvenil. Era só uma galera juvenil mesmo, assim. E aí, do nada, ele já tinha esse desafio, já tinha o primeiro desafio, o segundo desafio, aí o terceiro que era reunir provas, tal, não sei o quê. E aí as coisas parece que, tipo, fluíram, deram certo. A galera que era inexperiente, do nada começaram a resolver todos os problemas. Tá ligado? Tem até uma cena que, tipo, eles... Até meio que quase, tipo, Vingadores. Ele aparece com a galera atrás ali, com o carrinho de provas e tal, não sei o quê. Tipo, esses são os meus Vingadores. Tipo, galera que me ajudou, mas, tipo, era um desafio enorme. Então é esse tipo de coisa que eu senti falta, entendeu? Tipo, foi muito fácil, na minha opinião, assim. Quando caiu a ficha de que, tipo, nossa, sério, eles conseguiram tudo, tipo, passou as adversidades, que era galera muito, muito inexperiente, muito juvenil, tinha até eu criei uma certa desconfiança com relação ao promotor adjunto lá, que depois se mostrou ser um cara muito fiel, muito sério, muito correto, por mais que ele não tinha zero de experiência. Então, assim, eu acho que, sim, é um filme histórico, sim, ele está se tratando de um fato histórico, ele não está inventando nada da sua cabeça, mas esse é o tipo de coisa que eu acho que quando a gente não está fazendo um documentário, que eu digo, tipo, os cineastas, os diretores, os roteiristas, que eles podem se permitir um pouquinho essa enfeitar, vamos usar esse termo assim, essa enfeitação da história, pra passar um pouquinho mesmo, porque, pô, cara, não deve ter sido fácil. O cara não queria pegar o caso, ele pegou um promotor adjunto que era totalmente inexperiente, montou uma equipe totalmente crua, totalmente do zero, assim, sabe, lousa branca praticamente, assim, a galera que, pô, o menino, ele falou ali que uma hora que um discurso que ele fala na mesa de jantar com o pai e com a mãe, tá ligado? Tipo, ele não sabia os ministros da Argentina, quem tinha sido, sei lá, presidente e tal, não sei o quê. Então era uma galera muito inexperiente com uma tarefa, mano, absurda, que era levantar provas, levantar evidências contra militares de alta patente que estavam pela primeira vez sendo julgados por um tribunal civil, né, por um tribunal civil ali, eles não estavam reconhecendo, a série mostra muito, a série, ó, o filme mostra isso, eles falando explicitamente, eu não reconheço esse tribunal, tipo, várias adversidades pelo caminho, e parece que fluiu, tá ligado? Essa sensação que eu tive, assim, que fluiu. Aí eu falei, pô, sério? Tipo, que fluiu? Tipo, queria ver uns enroscozinhos a mais, sabe? Não tô falando que na vida real foi assim, não. Eu imagino que tenha sido até muito pior. Mas eu acho que, tipo, essa sensação que fluiu. Mas o filme é um puta filmaço, assim. Puta filmaço. Eu que não sou muito fã de filmes envolvendo justiça e direitos e julgamentos e tal, não sei o quê. São poucas as obras que eu gosto muito. Mas esse eu gostei, cara. E pra mim é um dos filmes do ano. Fácil.
Cara, eu concordo com você, tá? Uhum. Eu acho que você tem um ótimo ponto no que você tá falando, e eu concordo com você. O sentimento que eu tenho de Argentina 1985, não sei se você teve também. Ele é de um filme... Como que eu posso dizer? Ele é de um filme local, que ele teve um reconhecimento global. Sim. Assim como... Vou pegar um exemplo. Pô, Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme local, brasileiro, de uma situação que aconteceu no Brasil, que teve repercussão no Brasil, do massacre do Carandiru. Não envolveu outros países, no caso, assim, tipo, foi algo interno. Sim. E ele tomou proporção, assim, porque, pô, foi um baita filmaço. Cidade de Deus é talvez um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. Eu acho que pra mim é o melhor filme. E se você for parar pra pensar, nenhum desses filmes é tipo um orçamento, um puta orçamento hollywoodiano. Exatamente. Não tem um puta investimento de uma Universal, de uma Paramount, não sei o que. Exato. É um filme da Amazon, beleza, mas tipo, é um filme local, assim como a Netflix faz filmes locais no Brasil e no mundo inteiro. Concordo. E como a gente colocou aqui no começo do podcast. E, cara, é um filme que ele vai, pra não dizer que é barbada, ele vai brigar com o Oscar de melhor filme estrangeiro e arrisco a dizer que vai brigar com o melhor filme de todos do ano, assim. Eu acho que pode. Alguma outra indicação ele pode ter, com certeza. Com certeza. Roteiro, tá ligado? Uma coisa assim? Sim, eu também Roteiro acho. original. E se até talvez o Darinho entrar nesse melhor ator aí, viu? Não sei. Ia ser muito foda. Muito foda. Mas, cara, eu assim... eu não conhecia muito... Você falou, demonstrando conhecimento sobre o cinema argentino. Eu não tinha conhecimento do cinema argentino. Eu pesquisei mais depois de assistir Argentina 85, pra ser bem sincero. E também eu acho que é muito legal a gente sair dessa questão do cinema sempre hollywoodiano e estadunidense, porque assim, pô, o cinema brasileiro tem muitos... Eu discordo muito de quem critica o cinema brasileiro ou de quem não gosta do cinema brasileiro, sabe? Porque tem muita coisa boa que a gente se permite... A gente tem condições de assistir aqui e existe ainda, talvez, esse preconceito com o cinema brasileiro, falando que, pô, o cinema brasileiro tá com nada e não sei o quê. E talvez a gente deixaria uma obra como Cidade de Deus passar, ou como Argentina 85 passar, Sim. ou, cara... O cinema, não filmes, só brasileiro, mas ele tem seu valor. Todo cinema tem seu valor. Todo cinema tem seu valor. Não é só porque não é hollywoodiano que... Não, cara. Você pegar E Parasita, é por isso, cara. Exato. Ganhador do Oscar 2019. Exatamente. Então, por mais que só... o Bong Joon-ho é foda como diretor, assim. Sim. Fez até filmes hollywoodianos. É global. É um filme sul-coreano, brother. Sim. E quando eu tô me retratando aqui, porque, cara, quando a gente diz que a gente... Pô, eles fizeram um tipo de filme que a gente não vê muito aqui no Brasil sobre esse período, é porque talvez não alcançou uma dimensão propriamente por isso que acontece com o cinema brasileiro, sabe? De não dar esse devido reconhecimento, talvez, a uma obra que trate do assunto, e essa obra não ser alavancada. E ela não acabar atingindo mais pessoas, como talvez a Argentina atingiu fora da Argentina até. É um filme que, pô, ficou em alta na Amazon, provavelmente vai ser lembrado por mais de uma categoria no Oscar. Então, cara, eu achei um baita filme, eu achei assim... Cara, um filme extremamente cativante, eu fiquei cativado, eu assisti com a Gabi, imersivo, né? Imersivo demais. Eu assisti com a Gabi, imersivo. Minha namorada, amo ela demais. Cara, ela adorou o filme também. A gente tava meio cansado. E, pô, por mais que seja um filme longo, por mais que seja um filme que não tem ação toda hora e tudo mais, a gente ficou extremamente imerso. A gente tava ansioso pra saber o que ia rolar, até por... Aí eu coloco meia-culpa. Eu não ter tanto contexto histórico do que rolou na Argentina nesse período, mas
eu acho que o filme induz a gente a essa pesquisa posterior, ou essa comparação que a gente sempre faz por filmes baseados em fatos, né? De a gente saber o que aconteceu de verdade, o que era verdade, o que era saber mentira. Saber o que foi mentira, não mentira, mas o que foi... O que foi liberdade criativa. Isso, liberdade criativa, isso. Só que eu, cara, quase caí pra trás quando eu vi, porque, cara, não tiveram muitas liberdades criativas. Foi fidedigno. Foi muito fidedigno. Talvez até por isso que eu tiro um pouquinho de nota, porque ele foi fidedigno demais, não, cara? Se permita dar essa enfeitada, que nem eu falei, da questão das dificuldades e tal, né? Mas é um puta filme. Eu achei um baita filme, recomendo aí pra todo mundo. Eu acho que é um filme que me surpreendeu, porque é um filme lançado direto em streaming, é um filme que a gente não... Talvez, cara, se não tivesse essa repercussão que tá rolando, né? talvez a gente passasse batido. É isso. Uhum. Então, olha... Cara, eu acho que essas são as minhas considerações sobre a Argentina. É um filme de um contexto histórico muito importante. Para a Argentina, eu acho que para eles muito mais, né? Porque deu para perceber que existe essa memória, esse marco do que aconteceu até por esse julgamento. A história deles, cara. A história da sociedade argentina tá ali, ninguém vai apagar. E de toda essa comissão da verdade que rolou, de tudo de todas essas atrocidades que aconteceram durante o período ditatorial. Então, eu acho que deve ter sido, até pro argentino, deve ter sido bastante marcante. Mas eu, como brasileiro, assim, não sou argentino, já adorei o filme, achei, assim, de uma coragem muito grande. Eu achei que as questões técnicas estavam sensacionais, assim, as trilhas muito bem colocadas, como você mencionou, para aliviar um momento de tensão, ou para colocar até mais tensão, utilizando o silêncio em muitos momentos, como no voto, Ai, me fugiu a palavra, mas quando o Straceira vai fazer o seu último pronunciamento, ele utiliza... Considerações finais, sei lá, alguma coisa. As considerações finais, me fugiu a palavra, eu sou do... Mas fugiu da palavra. Ele utiliza do silêncio absoluto pra fazer também essa... Ele dá uma respirada antes de começar, né? Inclusive, eu acho que é uma das duas melhores cenas do filme, essa e a outra da moça lá. Então, e eles sabem utilizar muito bem essa falta de trilha, esse som ambiente, por exemplo, uma tragada no cigarro, ou uma coisa do gênero, ou o barulho da bomba confundindo com a realidade. Então, assim... Tecnicamente, as atuações são, assim, adorei de verdade. Trilhas eu adorei de verdade. O roteiro eu achei muito bem feito. Eu achei um roteiro muito... Cara, que nem eu disse, corajoso de você tocar em um período muito sensível na história do país. É uma coisa que a gente já falou até, acho que aqui no podcast, não é necessariamente a gente... No episódio do Dahmer... Não é necessariamente a gente instigar, a gente... que são casos completamente diferentes, mas a gente tem que falar sobre isso, tá ligado? Concordo. Porque é história. Concordo. Não tem como não falar, sabe? Sabe aquela coisa, o povo que não conhece a sua história tá fadado a repeti-la? Concordo 100%. Isso, mano. Concordo 100%. Então, eu acho super, assim... Acho que você foi sensacional nesse seu comentário, cara, porque... É muito isso, sabe? A gente precisa saber o que rolou para que a gente consiga evoluir. A gente cria uma opinião e a gente consiga evoluir. Então, e eles terminam com aquela frase marcante, que eu dei também uma olhada, é uma frase emblemática para eles, né? Que é o nunca mais. Nunca mais é um monólogo que ele faz, né? E ele termina ali e fala... Agora, essa frase não é minha, mas é do povo argentino. Nunca mais. Cara, é muito foda. Achei assim... Duas palavras fodidas, assim. Penetrou da hora, assim. A aplaudir, sim. Então... a mulher coloca o véu também, né? O véu da Praça de Maio. Nossa, muito da hora, muito da hora.
E é legal porque tem um anticlímax, né? A gente achava que era um filme... em certos momentos, o filme, a adaptação pra um filme e não pra um documentário, ela é tão bem feita que o que a gente vai achar? Pô, teve aquele monólogo todo, agora todo mundo é perpétua e não sei o quê. Mas do nada, sai depois... 4 anos pra um, o outro foi absolvido, você fala, brother, não. Cara. Eu achei um anticlímax muito assim, muito impactante. Então, cara, gostei muito da minha experiência. Eu já vou adiantar minha nota aqui, tá? Porque se você tiver considerações finais, você fica à vontade pra fazer. Vai lá, cara. Cara, minha nota é 9. Eu acho que, assim, ele entra no meu top 2 porque ele talvez seja só abaixo, em questão de experiência pra mim, ele só seja abaixo do Everything Everywhere, das experiências que eu tive de filmes de 2022. Então, como Everything Everywhere eu dei nota 9,5, aqui eu vou dar nota 9 porque ele fica em segundo, talvez, não sei, segundo, terceiro, preciso pensar um pouco melhor, da minha lista. Mas eu super recomendo, acho que é um filmaço. E vai estar com certeza presente aí nas discussões, digamos assim, do Oscar de 2022. Com certeza, cara. Vou emendar minha nota então também. Eu pensei muito. Eu tava entre 8,5 e 8. Vou dar 8,5. Porque conversando com você aqui agora e depois até de digerir aí alguns pontos que eu não tinha gostado tanto. Aí eu falar, bom, vou dar uma passada de pano, então eu vou fechar com 8,5 pra Argentina 1985. Cara, como eu te falei, assim, é um filmaço, é um filme que, pô, tá retratando um momento histórico com muito respeito, muita delicadeza. Ele não mostra uma cena de violência, zero. Quando você tá fazendo um filme sobre tortura, sobre assassinato, sobre sequestro, seria um caminho muito fácil você correr pra esse lado, pra chocar o público. Concordo. Mas não, ele não corre pra esse lado, ele não choca. E talvez eu tenha sentido um pouquinho de falta disso, como eu te falei, de aprofundamento, dessa questão de liberdade poética e tal. Mas, porra, filmaço, cara, e gostaria que ele tivesse muito mais visibilidade do que ele está tendo. Ele tá no Prime Video, tipo, já é um streaming que não é muito popular, por mais que seja um dos mais baratos aí que a gente tem hoje. E você abre o Prime, você não vai assistir um filme de política da Argentina. Você vai assistir um Get Out que tem lá, você vai assistir um The Office, você vai assistir uma paradinha mais tranquila, né? É o que entra, que a gente tava falando dos mercados nacionais, isso, né? Tipo, internacionais nesse caso. E como é bom, né, que tem uma galera que tá falando bem, porque talvez a gente não estaria aqui falando isso se a gente não tivesse visto que outras pessoas que a gente admira, assim, na questão de crítica de cinema e tal, jornalistas, enfim. Se eles não tivessem falado desse filme, talvez a gente nem estaria aqui, e talvez a gente nem se conscientizaria que a Argentina também passou por um processo de ditadura militar e que também envolveu atrocidades relacionadas aos direitos humanos e tal. E pra mim, como eu já te falei, as duas cenas que foram formidáveis foi o monólogo do Estraceira, e foi também o depoimento da mulher, né, que ela deu o parto. Muito forte, cara, e novamente, o silêncio. Nossa, muito forte. Eu gostei muito da direção nessa parte, porque ela... Isso mesmo, esqueci de falar muito bem. Isso, fazia um jogo de câmeras, então hora pegava ela de frente, hora pegava ela de lado, hora pegava, não eram imagens reais, mas era uma imagem de TV mais antiga, que dava a impressão que era real. Mas não te confundiu em certos momentos? Confundiu, depois que eu pensei, que eu falei, é o ator, não é imagem real, isso. Direção, cara, isso Puta mérito. É dedo do Baita diretor, não, então, acerto. É isso, cara, minha nota é 8,5, é um top 10 do ano fácil, não coloco no meu top 3, mas é top 10 fácil, e é isso, meu amigo, acho que de Argentina 1985, o que eu tenho pra dizer é isso, vá assistir, caro ouvinte, se você nem sabia que esse filme existia, vai assistir que garantimos que vale a pena, certo, Caretinha? Certo, cara, eu vou fazer outro meia-culpa aqui também, que eu acho que
Acho que no meio do episódio eu confundi dois filmes e eu falei de Cidade de Deus. Cidade de Deus não é de Carandiru, né? Exatamente. Mas eu deixei você concluir. Eu confundi Cidade de Deus com Carandiru. Eu falei de Cidade de Deus. O próprio Carandiru. Com o próprio filme Carandiru, que são dois filmaços, assim, filmaços, exato. São dois filmaços e Cidade de Deus pra mim continua sendo pra mim é o top 1 do Brasil, de todos os tempos. Exato, mas naquele momento, quando eu tava falando de uma situação que aconteceu no Brasil, é do Carandiru, do massacre do Carandiru, sim. Tá. Isso, eu tava citando o Carandiru, no caso, que foi uma situação que aconteceu aqui, não teve envolvimento de outros países e não sei o que lá, tomou proporções maiores. Cidade de Deus é uma obra fictícia. Isso. 100% praticamente. Por mais que retrate situações... realidades. Isso. Mas, cara, é isso. E recomendações? Tem pra hoje ou não tem? O que você me diz? Tenho, meu amigo. Você me permite começar minha recomendação? Mas é claro. Bom, vamos lá. Como eu falei, eu não sou muito fã de obras envolvendo justiça e julgamentos e não sei o que, tal, não sei o que. Só, eu consigo lembrar de duas e uma delas vai ser a minha recomendação hoje. A primeira delas vai ficar como duas recomendações, então. Tá ótimo, fica à vontade. Tá bom. É o caso do O.J. Simpson, só que ele é feito pelo Ryan Murphy, que ele é o mesmo diretor, criador do American Horror Story e do Jeff Dahmer, que a gente viu agora. Que é o caso do O.J. Simpson, que é muito famoso nos Estados Unidos e não tão famoso aqui, que é com o Cuba Gooding Jr., é isso, né? Tem o Ross de Friends também, a Sarah Paulson também. É uma série, eu achei sensacional essa série. Só que a minha recomendação de hoje é de um filme recente também. Ele é de 2020, na verdade, no meio da pandemia ali. Que é O Sete de Chicago. Que ele é um filme do Aaron Sorkin. Pra quem não conhece, o Aaron Sorkin é um dos maiores roteiristas que a gente tem na atualidade hoje. Roteiristas, pra quem não sabe, é quem senta a bunda na cadeira e escreve o filme pensando no cinema. E o Aaron Sorkin, ele é um baita roteirista, pra mim, um dos melhores na atualidade hoje. E ele fez a sua estreia como diretor em O Sete de Chicago, que é uma história também de um julgamento, de uma galera que estava envolvida ali num protesto pacífico, e do nada, no ano de 1968, e a polícia ali começou a ficar truculenta e tal, não sei o que, e 7 pessoas ali, 7 homens, eles foram acusados ali de promover baderna e tal, nesse sentido, e o filme do Aaron Sorkin, ele vai muito nessa linha. O Aaron Sorkin, ele é grandíssimo colaborador do David Fincher, então ele tem muitas boas referências com relação a isso. Pra vocês terem uma ideia, eles atuaram junto em A Rede Social, um dos melhores filmes, pra mim, dos últimos anos ali, dos anos 2000 pra cá. E o Aaron Sorkin escreveu e o David Fincher dirigiu A Rede Social, mas o Aaron Sorkin, em O Sete de Chicago, um filme original da Netflix, ele se arriscou pela primeira vez como diretor e eu gostei muito do trabalho. Então é essa a minha recomendação de hoje. O Sete de Chicago também é um filme de audiência, de acusação, de defesa, tal, não sei o quê. E tem uma participação especial, nível Kevin Spacey em Seven. Dessa de explodir a cabeça e você falar, mano, eu não sabia que esse cara tava no filme. E é cara grande, graúdo de Hollywood. O elenco é excelente, o Sacha Baron Cohen, que a gente conhece como Borat, tá num papel dramático aqui, mas tá excelente, excelente. Tem também o Ed Redmayne, tem o Joseph Gordon-Levitt, tem o Yahya Abdul-Mateen, que é excelente também. Então, minha recomendação, caretinha, falei demais. Os Sete de Chicago tem na Netflix. E você, meu amigo? Da hora, cara. Gostei bastante desse filme também. Pô, que da hora. Achei um baita filme, assisti durante a pandemia também, obviamente. Mas é muito boa a recomendação. Eu ia fazer uma recomendação, só que pra pedir perdão por essa confusão de nomes que eu fiz, eu vou recomendar um outro filme, enaltecendo também um pouco do que eu falei do cinema brasileiro aqui.
eu disse, a gente falou sobre Carandiru, a gente falou sobre Cidade de Deus, só que eu me lembrei de outro filme que pra mim também tá no hall dos melhores filmes que já tiveram no Brasil, e eu vou recomendar ele agora, que é Central do Brasil. Eu acho que... foda. Cara, Fernanda Montenegro, foda. Exatamente. Merecia ter ganhado o Oscar naquele ano. Merecia, hein? Foi inclusive, perdeu pra Gwyneth Paltrow. Bom, vamos conversar. Aquilo lá foi, né? Foi uma das maiores injustiças da história do cinema mundial. Mundial, envolvendo uma atriz brasileira. Com certeza, cara, com certeza. E assim, é um baita filme, como o Sérgio falou, da Fernanda Montenegro, um filme de 98, se eu não me engano. Cara, fala sobre uma professora aposentada que trabalha como uma escritora de cartas para pessoas analfabetas num local chamado Estação Central do Brasil, né? E aí tem o envolvimento de mais personagens e tudo mais, não vou falar muito aqui porque é um baita filme, eu acho que vale muito a experiência crua de quem tá assistindo. E vou também pegar, como você fez uma recomendação dupla, eu vou fazer uma recomendação dupla também de outro filme brasileiro que eu achei sensacional, com uma atriz que eu acho muito subestimada do Brasil, que é Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, cara. Eu achei sensacional. Um baita filme. Eu acho que ela fez um baita papel também. Às vezes a gente vê ela naqueles programas Esquenta, não sei o quê. A gente não tem a dimensão, o quão boa atriz ela consegue ser, sabe? Então, fica minhas duas recomendações, Central do Brasil e Que Horas Ela Volta, 2 filmes aí do cinema nacional, pra quem deseja conhecer um pouquinho das boas obras que a gente já teve por aqui. E se vocês tiverem recomendações de mais filmes de cinemas diferentes, seja brasileiro, argentino, chileno, cubano, haitiano, norueguês, sueco, qualquer um que vocês tiverem aí, croata, pra dar uma homenagem ao time que o Brasil vai jogar contra amanhã, cara, recomendem aqui, façam uma recomendação pra gente, que a gente também deseja trazer mais, assim, do cinema fora hollywoodiano aqui pro nosso podcast. Lógico, com certeza absoluta, Caretinha. É isso, meu amigo, o recado tá dado. Lembrando agora só alguns recadinhos, feedback sempre essencial pra gente, certo? Nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, onde vocês vão imaginar, estamos aí na área, fazendo dancinha ou não, certo, Caretinha? É, isso mesmo. Fiquem espertos, porque pro ano que vem já temos algumas novidades confirmadas e outras a confirmar, certo? Temos mais 3 com esse 4 programas até o final do ano. E vocês não perdem por esperar que lista de piores e melhores virá por aí. É isso, meu amigo? É isso, né? Vamos gerar mais um pouco de polêmica, né? Porque a galera gosta de uma listinha, eu gosto de uma listinha, eu gosto de gostar da lista dos outros e gosto de criticar a lista dos outros. Então agora a coisa que eu mais gosto de fazer é então cutucar agora os outros. Chegou a nossa vez de criticarem a nossa lista de melhores e piores e falar, e o tal filme não entrou por quê? E aquele filme lá, pô, eu achei tão bom, você colocou na lista de piores, não sei o quê. Então, vamos ser massacrados, mas com orgulho, porque é isso que o Inorcast faz. É isso, meu amigo. Mais alguma coisa? É isso, então fechamos, hein? Isso. Vamos nessa. Vamos nessa, agradecer todo mundo, um grande abraço pra todo mundo que ouviu aí até agora e tchau. É isso, obrigado, galera. Também aqui, me despedindo, Sérgio Neto. É isso, fui.